Olá, bom dia. Hoje é 4 de dezembro de 2025. Eu sou Rafaela Vivas e o Direto do Plenário está no ar. Em instantes, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão dar início à sessão plenária. 17 processos estão na pauta de julgamentos de hoje. Na sessão jurisdicional, o plenário deve retomar o julgamento de um recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que negou o registro de candidatura de Gandor Calil Age Neto. Ele foi eleito para o cargo de prefeito do município de Prainha, no Ceará, nas eleições de 2024. Calil teve, na verdade, no Pará, uma correção. O Calil teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Bom, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, ele reformou a decisão para indeferir o registro, negar, anular os votos conferidos ao candidato e determinar a realização de uma nova eleição na cidade. O ministro André Mendonça abriu divergência e o julgamento será retomado com o voto vista da ministra Estela Aranha. Bom, já na sessão administrativa, o plenário deve analisar uma consulta apresentada pela senadora Soraya Tronic, do União, a respeito de incentivos à participação feminina na política. Também consta na pauta a homologação da criação da Federação Partidária Renovação Solidária, formada pelo Solidariedade e o Partido Renovação Democrática. Enquanto a sessão não começa, vamos agora às notícias da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a retomada do bloqueio de bens e de valores de um escritório de advocacia e de um de seus sócios. A medida se dá no âmbito da Operação Fundo do Poço, que investiga o suposto desvio de mais de 36 milhões de reais dos fundos eleitoral e partidário. As informações com a repórter Carolina Chaves. Por maioria, o Tribunal Superior Eleitoral restabeleceu o bloqueio dos bens e valores do advogado Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena e do escritório no qual ele é sócio. O TSE reformou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que havia liberado todos os bens, incluindo imóveis, contas bancárias e documentos, e determinado a restituição dos valores apreendidos. O bloqueio de bens foi tomado no contexto da Operação Fundo do Poço, deflagrada pela Polícia Judiciária, que investigava crimes como lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas por uma organização criminosa que teria se infiltrado em um partido político. Os valores desviados teriam ultrapassado os 36 milhões de reais dos cofres do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, por meio de contratos supostamente firmados com o Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. O bloqueio de bens e valores do escritório de advocacia e do sócio será mantido até que o plenário do TSE analise um recurso pendente apresentado pelo Ministério Público Eleitoral. O recurso questiona uma decisão liminar do TRE do DF, que também havia determinado o trancamento do inquérito policial, antes mesmo que as investigações fossem concluídas pela polícia. E o Tribunal Superior Eleitoral manteve multa a candidatos à Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, por propaganda negativa na internet. Anderson Arcoverde tem as informações. Os candidatos Jaime Calado Pereira dos Santos e Flávio Henrique de Oliveira disputaram os cargos de prefeito e vice-prefeito de São Gonçalo do Amarante nas eleições do ano passado. Eles foram condenados pelo TRE do Rio Grande do Norte por impulsionar conteúdo negativo na internet com comparações entre gestões. No recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos afirmaram que as publicações foram feitas antes do início oficial do período de propaganda eleitoral e, por isso, a proibição não deveria valer.
Os ministros seguiram o entendimento consolidado na Corte de que a propaganda eleitoral negativa na internet é proibida tanto no período eleitoral quanto na chamada pré-campanha. A legislação estabelece que o impulsionamento de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para promover ou beneficiar candidatos e partidos. O TSE manteve a multa de R$10 mil aplicada aos candidatos. O PMB mudou de nome. A mudança foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE atendeu parcialmente o pedido do partido de alterações estatutárias e aprovou por unanimidade a alteração do nome da legenda. Agora, o Partido da Mulher Brasileira se chamará Democrata. O colegiado seguiu o voto do relator, ministro André Mendonça, que também impôs ao partido que faça ajustes ao respectivo estatuto no prazo de 90 dias. Feitas as correções, o processo deverá ser reanalisado pelo tribunal. A Justiça Eleitoral no Pará tornou o deputado federal Antônio Leocádio dos Santos, conhecido como Antônio Doido, inelegível por 8 anos. Ele foi condenado pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições municipais para prefeito em 2024 e agora ficará inelegível até 2032. Ainda cabe recurso da decisão. E já em Minas Gerais, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, por 5 votos a 1, reconheceu a fraude à cota de gênero praticada pelo Partido Democrático Trabalhista de Itacambira nas eleições para vereador do ano passado. Com a decisão, foi cassado o vereador eleito pela agremiação, Ivan Bicalho do Amaral, e declaradas inelegíveis por 8 anos as 3 candidatas fictícias, Maria das Graças Bicalho Cardoso, Cirleide Fátima Ferreira e Aparecida Cardoso Santos. Ainda cabe recurso da decisão. E o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal diplomou os participantes do programa Eleitor do Futuro, iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral, em parceria com a Secretaria de Educação do DF. Ao longo do ano, 78 escolas envolveram mais de 26 mil estudantes do ensino fundamental em atividades práticas sobre cidadania. A reportagem é de Daniela Ramalho. Quero que ano que vem a democracia seja melhor, que as eleições sejam tranquilas. Democracia para mim é melhorar o país, que a cada ano o nosso Brasil seja mais democrático. Aprendizados, palavras de esperança, desejo de um mundo mais justo, pilares da democracia. É dia de celebrar. A diplomação marca o encerramento de mais uma edição do programa Eleitor do Futuro no Distrito Federal. Um momento que reconhece o esforço, o aprendizado e o protagonismo desses jovens. Em uma eleição oficial, a diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que candidatas e candidatos foram efetivamente eleitas e eleitos pelo povo. E esse aqui é o povo, crianças que votaram e foram votadas pelo projeto Eleitor do Futuro. Essas alunas e esses alunos montaram partidos políticos, fizeram campanhas eleitorais, conheceram de perto a urna eletrônica e, por fim, vieram até aqui ao Tribunal Regional Eleitoral do DF para celebrar todas essas conquistas. Isso foi muito legal para entreter e mostrar como que é a democracia no Brasil. Eu achei muito legal, por causa que tem uma proposta de ensinar as pessoas para quando forem maiores. Você ficou com vontade de votar de verdade? Sim, deu muita vontade. Mas até chegar aqui, teve muito caminho percorrido. Tudo começou lá atrás, dentro das escolas, quando os estudantes mergulharam na experiência de conhecer na prática como nasce o voto. Participaram de cada etapa do processo eleitoral. Aprenderam sobre propostas, debateram ideias, montaram campanhas e, claro, foram às urnas, vivendo de perto o funcionamento da votação eletrônica. Uma jornada que transforma curiosidade em consciência cidadã.
O processo contou inclusive com mesárias e mesários. Vendo o nome, a data de nascimento, a assinatura. Eu fui mesária pela primeira vez. E é legal porque eu ajudo meus colegas a votar nos próximos representantes. 78 escolas participaram do projeto Eleitor do Futuro e outras 3 do Programa de Formação de Políticos do Futuro para o Ensino Médio, que incentiva a formação do Grêmio Estudantil nas escolas. Somando tudo, foram mais de 28 mil estudantes totalmente engajados. Na minha escola eu fui fiscal. Então, eu e meus meus 2 colegas, a gente aprendeu muito com aquilo, fazendo a gente trabalhar em equipe para conseguir ter uma ótima eleição lá. E toda essa vivência tornou a diplomação mais que especial, porque ela não encerra apenas um ciclo, ela reforça o compromisso desses jovens com a democracia, descobrindo que participar é o primeiro passo para transformar o futuro. E a gente fica muito feliz agora com essa cerimônia que coroa esse projeto de fazer a diplomação dos eleitos, né? Nesse processo que foi um exemplo de civismo, de engajamento. Eles entendem o valor da democracia, eles sabem que é pela ação, pela atuação deles que a gente vai construir uma sociedade mais inclusiva, fortalecida democraticamente. Parabéns aos novos diplomados, os eleitores do futuro. A palavra convence, o exemplo arrasta, né? Bom, no próximo domingo, eleitores do município de Braga, localizado no norte do Rio Grande do Sul, vão às urnas para escolher um novo vereador. O município tem 2.893 eleitores. A eleição será entre 8 da manhã e 5 da tarde e decorre em virtude do falecimento do vereador no primeiro ano de mandato e a inexistência de um suplente do mesmo partido. E o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu que o mandato obtido no sistema proporcional pertence ao mesmo partido político pelo qual o parlamentar foi eleito. Por esse motivo, é inviável que a vaga seja ocupada por parlamentar de partido diverso daquele que obteve o mandato na eleição e a que pertencia o titular do cargo eletivo. 2 candidatos concorrem à vaga representando o partido Progressistas, em virtude aí do falecimento do candidato. Os eleitores do município de Martins Soares, na zona da Mata de Minas Gerais, também vão às urnas no próximo domingo para a eleição suplementar majoritária. Essa nova eleição acontecerá porque a Justiça Eleitoral cassou os mandatos do prefeito Paulo Sérgio Pereira e do vice Alex Sandro Franco de Andrade, eleitos nas eleições de 2024. Estão aptos a votar 8.088 eleitores. A eleição vai contar com a participação de 100 mesários. E no ano que vem tem eleições gerais. A repórter Daniela Ramalho preparou um vídeo para as redes sociais da Justiça Eleitoral falando sobre as eleições para o Senado. Esse vídeo você confere nas páginas do TSE na internet, porque vamos agora ao vivo, direto ao Tribunal Superior Eleitoral, acompanhar a sessão. A ministra-presidente Carmen Lúcia já está no plenário, você confere agora. Vamos assentarmos. Declaro aberta a sessão desta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os integrantes participantes desta sessão, ministro André Mendonça, que participa hoje por videoconferência, devidamente justificada a impossibilidade de estar presente. Cumprimento o eminente ministro Cristiano Zanin, cumprimento o ministro Antônio Carlos Ferreira, também o ministro Vilas Boas Cueva, cumprimento o ministro Floriano de Azevedo Marques, a ministra Estela Aranha, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogadas e advogados, senhoras e senhores servidores, todos que nos acompanham. Cumprimento presentes no plenário professores e estudantes do curso de Direito do Centro Universidade Unifafib, da cidade de Bebedouro, São Paulo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores, esperando que
seja proveitosa esta sessão. Cumprimento o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Miguel Piazzi. Dou início à sessão administrativa, comunicando inicialmente a retirada do item 1 da pauta, em razão da ausência justificada do ministro relator, Cássio Nunes Marques. E apregou, então, para julgamento o único item da sessão administrativa, que é o registro de federação partidária número 0600-839-93, procedente de Brasília, relatada pela ministra Estela Aranha, sendo requerente a Federação Renovação Solidária Nacional. É um requerimento de registro da federação, constituída pela Associação do Partido da Renovação Solidária e pelo Solidariedade, presente aqui o deputado Paulo. E passo a palavra à eminente ministra relatora para o voto, para relatório e voto. Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência e peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura da sessão. Também cumprimento especial às presenças do ministro Zanin e do ministro Vilas Boas Cueva, que estão hoje aqui conosco. Também cumprimento presentes no plenário os professores e estudantes do curso do Direito do Centro Universitário Unifafib, da cidade de Bebedouro, de São Paulo, e aos membros do partido da federação aqui presentes. Li com atenção a presente consulta, a qual trata de temas caros ao nosso sistema eleitoral e tangencia institutos jurídicos com pesos igualmente relevantes. Desculpa. Eu estou na outra consulta, desculpa. Desculpa, ministra, eu fui na primeira. Fiz distribuir meu voto com antecedência aos colegas, de modo que lerei apenas a ementa, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos que façam necessários. Trata-se de requerimento de registro de federação partidária, formulada pela Federação Renovação Solidária, integrada pelo Partido de Renovação Democrática e pelo Solidariedade. 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação a qual, após a sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária, conforme artigo 11A da Lei 9.096 de 95 e o artigo 1º da Resolução 23.670 de 21 do TSE. O presente requerimento de constituição de federação partidária veio instruído com toda a documentação exigida pelo artigo 11A, parágrafo 6º da Lei 9.096 de 95, bem como pelo artigo 2º da Resolução 23.670 de 21 do TSE. Todos os requisitos formais foram atendidos e bem como houve também ajuste das regras estatutárias para que o documento se alinhasse às previsões legais normativas e jurisprudenciais atinentes, o que impõe a homologação do pedido formulado. Deferimento do registro pedido é como voto, senhora Presidente. Vossa Excelência, portanto, vota no sentido do deferimento. Eu indago dos senhores ministros, incluído o ministro André, que está por vídeo, indago de todos se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de registro da federação partidária formulado pela Federação Renovação Solidária nos termos do voto da relatora. Declaro, portanto, encerrada a sessão administrativa, agradecendo a presença do Dr. Miguel Piazzi, diretor-geral da Secretaria deste Tribunal. Convido o Dr. João Paulo a tomar assento no plenário. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 2 de dezembro de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presente à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Antônio Carlos Ferreira, Vilas Boas Cueva, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h47 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 11 processos e a sessão foi encerrada às 20h27. Eu indago da senhora ministra, dos senhores ministros, se há alguma observação, anotação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada.
Em razão da ausência, como eu disse, justificada do ministro Nunes Marques nesta sentada, eu anuncio a retirada de pauta dos processos constantes da lista 1, que são de relatoria de Sua Excelência. Agravo regimental, agravos em recurso especial eleitoral, todos que compunham a lista 1, que estava inicialmente pautada. Apregou para julgamento conjunto os agravos regimentais em recursos ordinários, nos recursos ordinários número 0600-006-62, 0600-008-32, 0600-010-02, procedente de Macapá, todos relatados pelo eminente ministro André Mendonça. Houve pedido de destaque formulado pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Neste caso, são agravantes Arnóbio Flecha Nascimento e outro, e agravados Jaime da Silva Pérez, Raifran Macedo Barroso, Alessandra Furtado de Souza e Silva e outros, Carlos Murilo Pinheiro, José William da Silva Leite, Rildo Gomes de Oliveira, Joriosvaldo Queiroz Oliveira. São agravos interpostos contra a decisão pela qual foi mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que julgara improcedentes os pedidos formulados em ações de impugnação de mandato eletivo, ajuizadas sob alegada fraude à cota de gênero, envolvendo candidatos aos cargos de deputado estadual e federal nas eleições de 2022. Na sessão virtual de 22 a 28 de agosto de 2025, o relator ministro André Mendonça votou no sentido de negar provimento ao agravo, tendo sido acompanhado o seu voto pelos ministros Antônio Carlos Ferreira e por mim. Na sequência, foi retirada da sessão de julgamento por meio eletrônico aquela causa, em razão do pedido de destaque formulado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, como é destaque. Eu, então, reinicio o julgamento, dando a palavra ao eminente ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes ministros, também ao vice-procurador-geral eleitoral, aos advogados, advogadas e todos que nos acompanham nesta sessão. Senhora presidente, eu farei a leitura de um resumo do voto, me colocando à disposição dos eminentes ministros para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Assim, conforme bem apregoado por Vossa Excelência, trata-se do julgamento conjunto de 3 agravos regimentais interpostos contra a decisão por mim proferidas, as quais negaram seguimento aos respectivos recursos ordinários eleitorais. Como os votos já haviam sido depositados na sessão ordinária virtual entre os dias 22 e 28 de agosto deste ano, bem como foram recentemente disponibilizados aos eminentes ministros, fazendo apenas o registro específico de alguns ajustes em relação ao que fora disponibilizado no julgamento virtual, eu farei, portanto, a leitura deste resumo. Trata-se, na origem, de 3 ações de impugnação de mandato eletivo, propostas pelos mesmos autores, e por meio das quais se alega, na inicial, a prática de abuso de poder econômico e fraude à lei por parte de diversos requeridos quanto ao rateio dos recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e na distribuição do tempo da propaganda gratuita no rádio e na televisão, ante a suposta não observância do mínimo estabelecido para candidaturas femininas e de pessoas negras. Em 2 dessas ações, as de número 0600 006 62 e 0600 008 32, o Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Amapá extinguiu os feitos sem a resolução do mérito e reconhecendo nessas ações a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual por entender, na sua afirmação, abrindo aspas, que a insurgência contra os critérios da distribuição dos recursos provenientes, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
adotados pela direção nacional do partido político, no tocante aos percentuais devidos às cotas de gênero e racial, não constitui causa de pedir da ação de impugnação de mandato eletivo. Fecho aspas. A terceira dessas ações, a de número 0600-010, dígito 02, foi julgada improcedente, em razão de a Corte Regional compreender que não há qualquer elemento apto a caracterizar a suposta fraude ou abuso do poder. Nas decisões que proferi, pelas quais neguei seguimento aos recursos, eu ressaltei que a fiscalização dos percentuais relativos ao repasse das verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidaturas femininas e pessoas negras será feita nos autos correspondentes à prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Político. Nesses recursos, os agravantes somente repisam as alegações articuladas nos respectivos recursos ordinários, sem, contudo, impugnar de maneira objetiva e vertical os fundamentos adotados nas decisões recorridas. Por essa razão, aponto a incidência do enunciado da súmula de número 26 deste TSE, no sentido de não ser admissível recurso que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão recorrida, que é, por si só, suficiente para a sua manutenção. Cito precedentes nesse sentido e anoto que, de toda sorte, entendo que prevalecem os fundamentos das decisões ora agravadas. Assim, ratifico as conclusões adotadas naquelas decisões, quais sejam, de que, nos termos do posicionamento regulamentar e jurisprudencial deste Tribunal Superior, a fiscalização dos percentuais relativos ao repasse das verbas do Fundo de Financiamento de Campanha para candidaturas femininas e pessoas negras será feita nos autos da prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Político. Observe-se, contudo, que os agravantes se ressentem dos critérios de distribuição dos recursos financeiros nos percentuais mínimos estabelecidos. Tudo a cargo, repito, do Diretório Nacional do Partido, de modo que referidos patamares devem ser objeto da aferição no exame das contas do correspondente Diretório Nacional, o que será feito ou deve ser feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa interpretação é feita à luz de precedente desta Corte. Eu cito aqui a prestação de contas número 0601-64337, da relatoria do ministro Raul Araújo, que se amolda inteiramente ao caso concreto, considerando que a causa de pedir está limitada ao suposto descumprimento de percentuais financeiros referentes à distribuição desses recursos de campanha, sem, e isso é importante, sem a indicação de elementos típicos de fraude. Embora se possa argumentar não haver vinculação entre a decisão a ser proferida no julgamento das contas de campanha com aquelas a serem igualmente proferidas em ações eleitorais específicas, a exemplo das AIMES sob discussão, fato é que o pronunciamento do TSE, que se constitui o órgão de cúpula investido de competência originária para o exame da prestação de contas dos diretórios nacionais dos partidos, não comporta esse pronunciamento do TSE críticas a partir de deliberações que possam vir a ser tomadas por tribunais regionais em ações eleitorais. Em outras palavras, considero que não é possível admitir julgado de Tribunal Regional Eleitoral no qual se ateste, por exemplo, abuso de poder decorrente do não repasse e simplesmente do não repasse por parte do Diretório Nacional quanto aos percentuais dos recursos mínimos do Fundo de Financiamento de Campanha para a promoção de candidaturas femininas ou de pessoas negras, se, contudo, a conclusão do TSE é diversa e já tiver sido tomada no exame das contas correspondente. Friso novamente, a iterativa jurisprudência deste TSE
quanto à não vinculação do processo de prestação de contas com as ações eleitorais em geral deve ser compreendida à luz da premissa de que a competência originária tenha sido, nos diversos feitos, atribuída ao mesmo órgão julgador, a fim, portanto, de se resguardar, como na espécie, os pronunciamentos advindos do órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. Ademais, descabe cogitar do ajuizamento da AIME em face dos dirigentes partidários, tendo em vista que a legitimidade passiva de causa em AIME limita-se aos candidatos eleitos ou diplomados, máxime porque o resultado da procedência do pedido deduzido restringe-se à desconstituição do mandato, e cito aqui precedente também deste TSE. Diante do exposto, senhora presidente, eminentes ministros, rogando vênias a eventuais compreensões em sentido diverso, eu voto por negar provimento aos agravos regimentais, apenas consignando e reforçando que nós estamos aqui tratando não de fraude ou possível fraude na execução dos recursos, mas tão somente por parte da distribuição do Diretório Nacional aos órgãos regionais dos partidos políticos. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, que vota, portanto, no sentido de negar provimento aos agravos, e como houve o destaque do eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, a ele passo a palavra neste momento. Excelentíssima ministra-presidente, ministra Carmen Lúcia, saúdo em seu nome os demais ministros, dando também um cumprimento especial ao ministro Zanin, que ora perfila na bancada, senhor vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, secretário João Paulo, cumprimento também os professores e estudantes do curso de Direito do Centro Universitário UNAFAFIB, da cidade de Bebedouro, advogados, servidores e servidoras. Senhora presidente, eu pedi destaque nesse processo porque, da leitura inicial do voto do ministro André Mendonça, me chamava a atenção a desproporção de destinação de recursos entre candidatos homens e mulheres. No caso do PP, 90% dos recursos destinados aos candidatos a deputado estadual foram para candidatos homens. No caso do PTB, 80%, praticamente 80%. No caso do PROS, 81%. E fiz isso para poder analisar a questão, e eu trago um voto que eu simplesmente resumo, no qual eu estou acompanhando o voto do ministro André Mendonça, justamente por esse entendimento, por ele exposto, de que o controle da destinação de verbas é feita no âmbito do Diretório Nacional e porque também, como bem asseverou o ministro André, não há nenhum outro indicativo de mais elementos de fraude, apenas a destinação. O único apontamento que eu trago no meu voto, que não é uma divergência em relação ao voto que acompanha o ministro relator, em termos de obter dictum, é que nós teremos que, cedo ou tarde, olhar para essa distribuição, ainda que no controle do Diretório Nacional, porque, caso contrário, nunca vai ser efetiva a participação das candidatas mulheres. Ou seja, é bem verdade, ministro Zanin, que os partidos podem destinar isso em função de candidatos mais ou menos competitivos num estado ou em outro para formar suas bancadas. Mas uma desproporção tão grande assim de destinação, nós precisaremos olhar para ela, porque ela prediz algum tipo de desincentivo às candidaturas femininas. Isso não muda em nada o voto no qual eu estou acompanhando o ministro André nos exatos termos do que foi aqui por ele relatado. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, acompanha o voto do ministro relator, como voto eminente ministro Cristiano Zanin. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Estela Aranha, cumprimento os senhores ministros, o senhor vice-procurador-geral eleitoral, os senhores advogados, advogadas, senhor secretário, professores, estudantes aqui presentes. Senhora presidente, eu acompanhei o voto do eminente ministro André Mendonça, com as considerações também do ministro Floriano Azevedo Marques. Entendo que, de fato, a via adequada
para a discussão colocada seria a prestação de contas. Então, estou acompanhando na íntegra o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Antônio Carlos Ferreira. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a eminente ministra Estela Aranha, os eminentes ministros, com uma saudação especial ao ministro Cristiano Zanin, que hoje, para nossa alegria, compõe o colegiado, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras advogadas, advogados, servidoras, servidoras, professores, estudantes que nos visitam, desejo a todos um excelente dia. Senhora presidente, ouvi atentamente os debates e estou subscrevendo integralmente o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o eminente ministro Vilas Boas Cueva. Bom dia, senhora presidente. Eu também saúdo a ministra Estela Aranha, o ministro Zanin, o representante do Ministério Público, os estudantes que nos acompanham. Também eu acompanho o ilustre relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota a ministra Estela Aranha. Senhora presidente, eu acompanho também as preocupações do eminente ministro Floriano e acompanho o relator no voto. Agradeço a Vossa Excelência. Eu também já tinha votado, acompanhando o voto do ministro relator no plenário virtual e ratifico aqui o voto anteriormente proferido, também realçando o que foi posto pelo ministro Floriano, no sentido de que, como é interno e há uma prestação de contas feita no espaço próprio, no ambiente próprio de controle dessa justiça eleitoral, que talvez a gente possa cada vez mais dar uma atenção específica para não tocar a autonomia partidária, por um lado, e, por outro, não frustrar a possibilidade de ter a garantia de igualdade, ou pelo menos a garantia de possibilidade de atuação firme das candidatas mulheres, dos negros, indígenas, quando for o caso. Mas ratificando o voto no sentido de acompanhar o voto do ministro relator, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento, para continuidade de julgamento, o recurso especial eleitoral número 0600-080-91, procedente de Prainha, no Pará, relatado pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, o recurso que tem como recorrente coligação Bora Continuar Avançando e recorrido Gandor Calil Age Neto. É um recurso especial interposto contra a Código do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, mantendo a sentença que deferiu o requerimento de registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Prainha nas eleições de 2024. Na sessão do plenário virtual de 16 a 22 de maio, o processo foi retirado de julgamento por pedido de destaque feito pelo ministro André Mendonça. Reiniciado o julgamento na sessão de 7 de agosto de 2025, após a leitura do relatório e realização das sustentações orais, o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, votou no sentido de dar provimento ao recurso especial eleitoral, indeferindo o registro de candidatura ao cargo de prefeito de Prainha, no pleito de 2004, e anular os votos a ele conferidos, determinando ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará a adoção dos procedimentos para nova eleição naquele município. O julgamento foi suspenso, retomado na sessão de 2 de outubro de 2025, quando o ministro André Mendonça, que tinha destacado o processo, inaugurou divergência para negar provimento ao recurso especial eleitoral, pelo único fundamento de ter havido a prescrição da pretensão punitiva reconhecida pelo Tribunal de Contas da União, o que afastaria a causa de inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64. Entretanto, afirmou o eminente ministro, se aquele entendimento fosse vencido, acompanharia o relator para dar provimento ao recurso, reconhecendo a presença do dolo específico na conduta do recorrido. E, na sequência, antecipou o pedido de vista à ministra Estela Aranha, a quem passo a palavra a registro de acompanhamento na sala de videoconferência do doutor João Luiz Brasil Batista Rolim de Castro, advogado do recorrido Gandor Calil Age Neto. Tem a palavra a eminente ministra Estela Aranha. Senhora presidente, fiz distribuir o meu voto para os colegas com antecedência, de modo que lerei apenas um resumo dos principais pontos do meu entendimento.
Os 2 tópicos de debate do presente caso repousam na existência ou não de dolo específico e no impacto da configuração da inexigibilidade em comento a partir do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo órgão de conta, remanescendo a imputação do débito. Quanto ao elemento subjetivo, é importante destacar que o então gestor, ora recorrido, ao gerir recursos públicos do PEJA, do PNAE e do PNAT, deixou de apresentar a documentação comprobatória mínima essencial à prestação de contas. Como anotado na moldura fática do acórdão recorrido, o ex-prefeito não deixou apenas de guardar e organizar de modo adequado os documentos exigidos, como também deixou deliberadamente de apresentar justificativas plausíveis durante as auditorias e o processo administrativo instaurado pelos órgãos competentes. É de se concluir, então, nesses termos, que a ocultação deliberada de informações e a ausência de documentação idônea evidenciam um dolo específico de frustrar os mecanismos de controle de contas. Importante registrar ainda que na primeira Vara Federal Civil e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém, Pará, julgou a ação civil pública cujo objeto era o ressarcimento de erário pelos danos imputados ao recorrido no acórdão do Tribunal de Contas. Apesar de o juízo comum ter afirmado naquela ação que estava presente o dolo genérico do recorrido, a descrição do elemento subjetivo apresentada na sequência dessa assertiva foi de dolo específico, a evidenciar a mera imprecisão do emprego da locução dolo genérico naquela decisão. Isso porque, ao afirmar que a conduta do recorrente revelou verdadeira consciência e vontade em descumprir o mandamento constitucional e legal de prestação de contas dos recursos públicos postos sob sua administração, o juízo comum empregou os mesmos termos exigidos pela Lei de Improbidade Administrativa, a qual demanda a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na norma. Ademais, é importante realçar, como feito pelo ministro relator, que a Justiça Federal não julgou uma ação de improbidade administrativa ou mesmo uma ação voltada a questionar a decisão tomada pelo Tribunal de Contas, mas sim uma ação de ressarcimento ao erário, que não requer a presença de dolo específico, mas apenas a configuração do dolo, mesmo que genérico, sem a necessidade de precisão deste exato conceito em sua decisão. Firmada, portanto, a conclusão no sentido de que houve dolo específico no caso concreto, passo à verificação dos impactos do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas, para fins de configuração de inexigibilidade em comento. Como exposto, o recorrido exerceu cargo de prefeito municipal de Almerim do Pará no período de 2005 a 2008. Em decorrência do cargo, geriu recursos públicos, tendo deixado de apresentar a documentação comprobatória mínima essencial da prestação de contas. O Tribunal de Contas, por sua vez, reconheceu a prescrição punitiva de todas as irregularidades, mas diante da imprescritibilidade da pretensão ressarcitória, imputou o débito voltado ao ressarcimento ao erário. Acerca do tema, fiz meu voto um apanhado do entendimento jurisprudencial desse tribunal acerca da matéria, com destaque para o recurso especial eleitoral 2841, de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em que se concluiu que o julgamento das contas dos gestores públicos para fins de inexigibilidade da linha G do artigo 1º do inciso 1 da Lei Complementar 6490, por se tratar de processo administrativo, deve ocorrer em prazo razoável, ou seja, pelo menos dentro do prazo prescricional, não podendo ser ignorado o efeito do decurso do tempo, sob pena de a incerteza sobre a elegibilidade perpetuar-se sobre forma indefinida. Também fiz um registro sobre a Lei Complementar 184 de 2021, a qual acrescentou o parágrafo 4º ao artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90. A leitura dessa norma, acompanhada das razões advindas da Casa Legislativa, denota que a alteração legal teve como único foco amainar as situações às quais houvesse apenas imposição de multa, de modo que, nesses casos, fosse afastada a inexigibilidade. Em nenhum momento da tramitação legislativa houve o debate ou, ao menos, menção às situações nas quais o Tribunal de Contas reconhece a prescrição da pretensão punitiva, mas, ainda assim, imputa o débito, ou mesmo debate sobre a suficiência da imputação de débito para fins de posição da inexigibilidade.
Ressalto ainda, como exposto, no voto divergente do ministro André Mendonça, que, após a alteração legislativa operada em 21, este tribunal, em um primeiro momento, em precedentes afetos às eleições de 22, debruçou-se sobre a redação da nova norma, mas não tratou dos seus efeitos sob enfoque da prescrição da pretensão punitiva reconhecida pelo Tribunal de Contas. Fiz, portanto, um estudo do recurso ordinário 0602-597 de 89 e do recurso ordinário 0600-936-54 e do agravo regimental no recurso ordinário 0600-3268. Em que pese esses precedentes atinentes às eleições de 2022, não terem tratado especificamente acerca da situação em que o Tribunal de Contas reconhece a prescrição punitiva, mas ainda assim julga as contas para fins de imputação de débito a ser ressarcido ao erário, dada a sua imprescritibilidade, destaco que foram esses casos a base da fundamentação do precedente de Paranhos, em que esse tribunal, para as eleições de 24, considerou o regime jurídico de inegibilidade da linha G do artigo 1º foi afetado pela inserção do parágrafo 4º na Lei Complementar 6490, por força do artigo 2º da Lei Complementar 184 de 21. Em razão disso, considerou que, para fins de inegibilidade da linha G, a sanção de multa não é elemento essencial, mas sim a imputação de indébito. Nesse sentido, mesmo que se reconheça a prescrição da pretensão punitiva em relação à multa do artigo 57 da Lei 8443/92, o parágrafo 4º-A do artigo 1º da Lei Complementar 64 alçou o apontamento do indébito como condição autônoma para incidência da inegibilidade da linha G. A leitura do inteiro teor do julgamento de Paranhos, ademais, revela que o voto do relator foi embasado em 2 fatores, sendo o primeiro a alteração legislativa advinda da Lei Complementar 184 de 21 e o segundo o entendimento do TSE sobre a matéria, fundamentando essa conclusão nos precedentes já mencionados. Ocorre que, como expus, a inovação legislativa em nenhum momento alterou o panorama existente acerca da imputação de débito, sendo enfático o voto do relator da Comissão de Constituição e Justiça, em análise do projeto de Lei Complementar 9 de 21, ao expor que o autor do projeto deixa claro que não propõe a mudança nas situações em que há imposição de débito. Ademais, esses 3 precedentes que fundamentam a conclusão levada a feito no julgamento de Paranhos não trataram do tema atinente ao reconhecimento de prescrição de Tribunal de Contas com a imputação de débito. Registro ainda que o pronunciamento de Paranhos foi objeto da reclamação 75020 no Supremo Tribunal Federal. Naqueles autos, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou, em outubro de 25, procedente o pedido reclamatório a fim de afastar a inegibilidade do autor da reclamação com a consequente convalidação do resultado eleitoral verificado nas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Paranhos, nos termos do voto do ministro André Mendonça, redator para o acórdão. O STF assentou naquele julgamento que a inovação trazida pela Lei Complementar 184 de 21 não alterou a jurisprudência histórica do TSE quanto ao afastamento da inegibilidade da linha G, sempre que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas, tendo em vista que a prescrição suprime do mundo jurídico todos os consecutários passíveis de consideração no exame da incidência da causa de inegibilidade, em hipóteses de rejeição de contas públicas, de modo que não subsiste qualquer efeito secundário decorrente da imputação do débito. Essa interpretação, ressalto, é a mesma que tive ao analisar a alteração legislativa, sobretudo a partir da leitura do projeto de lei complementar 9 de 21, das justificativas do referido projeto, externadas pelo parlamentar proponente e o voto do relator na CCJ, externando a vontade do legislador. Com isso, concluo que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas, no caso concreto, impede a caracterização da inelegibilidade em análise. Ante o exposto e com as vênias ao bem fundamentado posicionamento do relator, acompanho o voto divergente do ministro André Mendonça no sentido de negar provimento ao recurso especial eleitoral pelo único fundamento de que a prescrição da pretensão punitiva reconhecida pelo TCU
afasta a causa da inegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64 de 90. Todavia, caso esse entendimento seja vencido no colegiado, o que permite avançar para o exame dos demais requisitos da referida causa de inelegibilidade, acompanha o relator para, de igual modo, reconhecer o dolo específico na conduta do recorrido. É como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do feito. Muito obrigado, senhora presidente. Eu agradeço ao ministro André Mendonça, à ministra Estela Aranha, pelos destaques, pelo pedido de vista, pelos votos divergentes. E, de fato, em 27 de outubro deste ano, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a reclamação 75.020, mencionada já no voto da eminente ministra Estela. A decisão foi no sentido do afastamento da inelegibilidade da linha G, sempre que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas. Portanto, não mais subsiste a tese fixada no julgamento do agravo regimental no recurso especial eleitoral 0600-174, que, como dito, constituiu o fundamento do voto por mim proferido naquela sessão virtual de maio deste ano, para avançar sobre a análise dos requisitos da debatida causa de inelegibilidade. Portanto, o cenário jurídico vigente é no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva reconhecida pelo TCU, por si, afasta a incidência da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90. Ante o exposto, senhora presidente, em atenção à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu reajusto o meu voto para negar provimento ao recurso especial eleitoral na mesma linha do voto do eminente ministro André Mendonça e da ministra Estela Aranha. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência e, portanto, o ministro relator reajusta o seu voto no sentido de negar provimento ao recurso especial eleitoral, com base no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva que foi reconhecida pelo Tribunal de Contas da União, afastando, portanto, a causa de inelegibilidade. Como vota o eminente ministro Vilas Boas Cueva. Também eu, senhora presidente, acompanho o eminente relator. Agora com voto reajustado. Pois não. Como vota o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora presidente, como é sabência geral, eu tinha uma posição no sentido de reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva da multa na Corte de Contas implicava na impossibilidade da decorrência de inelegibilidade. Perfilei com a maioria que foi adotada no caso Paranhos e agora, com esta decisão do Supremo Tribunal Federal, eu retomo aquele entendimento para asseverar que, efetivamente, como decidiu a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a prescrição impede a inelegibilidade. De modo que eu estou agora acompanhando o voto retificado do ministro relator, apenas com uma divergência que não interfere na decisão, que no meu voto que eu faço juntar, eu também afastava o dolo específico, mas tendo em vista o fundamento já adotado pelo ministro relator, eu voto acompanhando o relator para negar provimento ao recurso especial eleitoral no caso. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, também acompanha o relator no voto agora reajustado, como voto o eminente ministro Cristiano Zanin. Senhora presidente, renovo meus cumprimentos e também eu estou acompanhando o voto reajustado do eminente relator para negar provimento ao recurso especial eleitoral. Agradeço a Vossa Excelência. Eu tinha acompanhado no virtual o ministro relator, mas com a superveniência da mudança de quadro eleitoral mencionado por Sua Excelência e, portanto, reajuste de voto, eu continuo acompanhando o ministro relator. Agora, no voto reajustado, e proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial eleitoral nos termos do voto reajustado do relator, nos termos do voto do relator. Esta é a proclamação do resultado. Como eu inicialmente afirmei, retirada a
as primeiras listas, eu apregou para julgamento as 2 listas que foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados pela internet. A lista número 1, de relatoria do ministro André Mendonça, tem 3 processos, que são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral, e, nestes casos, o eminente ministro relator nega provimento aos agravos. Eu indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 2, relatada pelo ministro André Mendonça, há um processo no qual Sua Excelência não conhece do agravo, é um agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral. Eu indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma divergência quanto à conclusão do relator no sentido de não conhecer do agravo. E não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros, da senhora ministra, se há alguma urgência ou matéria a ser posta em mesa nesta sentada. E não havendo mais nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta pelos senhores ministros e pela senhora ministra, eu agradeço a presença de todas as pessoas, desejo um excelente dia para todas e todos, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. E o Direto do Plenário fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.